Sejam bem-vindos ao VET e Saúde, podcast na Primer TV sobre bem-estar animal e saúde pública, junto aqui com meu amigo veterinário, Matheus Ordones. E hoje temos a ilustre presença aqui da delegada Marjorie, da Polícia Civil de Santa Catarina, delegada desde 2016. Delegada, seja bem-vinda e antes de qualquer coisa, conta pra gente um pouquinho aí sobre como que a senhora chegou até essa questão aí dos animais, do bem-estar animal. Então, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Matheus. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar aqui do podcast com vocês, um espaço tão importante de fala para nós discutirmos aí essas questões de proteção animal. Então, eu sou delegada de polícia, como você mencionou, já há quase 9 anos, né? E sempre me identifiquei com essas causas que demandam uma atuação em rede. Por muitos anos eu trabalhei numa especializada de atendimento a mulheres, crianças, adolescentes e idosos, e a Polícia Civil ela percebia uma necessidade de um melhor atendimento também aos animais, que hoje são vistos, principalmente aí os domésticos, né, são vistos como verdadeiros membros das nossas famílias. Então, desde março de 2023, eu recebi aí a missão de estar à frente da primeira delegacia especializada de proteção animal do Estado e também do Brasil, né? Na verdade, nós somos a primeira nacionalmente e especificamente para essa questão de proteção animal. Certo. A senhora comentou desde 2023, né? Março de 2023. De 23, inaugurou a delegacia especializada. E em 6 meses, vocês atenderam mais de 1.000 denúncias, né? Só em 6 meses de atuação, lá em 2023, vocês já tinham atendido mais de 1.000 denúncias, pelo que eu pude pesquisar. E naquele ano, mais de 3.000 denúncias, né? Sim. E aí, até se a gente dividir isso por dia, dá 8 denúncias por dia, se a gente for considerar sábado, domingo e todos... Né, para a gente começar as pessoas terem noção do que os números que a polícia tem atuado aí, né, nos maus tratos, no bem-estar animal, né, Matheus? E tu, como veterinário, né, pode colocar para a gente aí um pouquinho sobre essa questão, o que é bem-estar animal, o que é maus tratos, né, porque a Polícia Civil, né, doutora, ela investiga, né, claro que existe denúncia, depois a gente vai conversar sobre isso, mas a Polícia Civil, ela vem no pós, né, então quando ocorre a denúncia, quando já ocorreu, né, isso, qualquer tipo de crime, qualquer tipo de fato, mesmo que não seja crime, a Polícia Civil ela atua no pós, né? Então, mas no antes, o que, Matheus, assim, que como veterinário, o que realmente é bem-estar animal, o que é maus tratos, o que afeta a saúde, né? Principalmente da parte veterinária, trata da saúde, não necessariamente, né? Temos aí profissionais como adestradores, estudiosos que trabalham o comportamento, claro que a saúde e o comportamento vão andar juntos, mas o que afeta a saúde do bem-estar animal e que a gente chega a precisar da atuação da Polícia Civil. Então, ok. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora, né? Então, Fabiano, a gente tem uma diferença grande de o que é bem-estar, falta de bem-estar animal e maus tratos, né? A falta de bem-estar animal vem na parte ali que o animal está dependendo de um pouco de água a mais, né? Ou a água está quente, a alimentação não é condizente com o animal, né? Isso somos falta de bem-estar animal, né? O animal não está bem ali onde ele vive, e aí pode chegar-se ao maus tratos, que seria o crime, né? Seria o quê? O animal acorrentado, o animal sem alimentação, o animal sem água, né? O animal no sol, né? Isso seria, então, aonde entra-se o crime de maus tratos aos animais. Certo. Isso na parte veterinária. Delegada, muita gente tem dúvida ainda sobre isso. Então, assim, juridicamente, perante a polícia, o que a polícia assim, tem atuado e tem considerado assim, não, está ocorrendo maus tratos a estes animais ou não? Isso não é maus tratos. Qual a visão? O que a polícia reconhece juridicamente como maus tratos? Então, juridicamente, o crime de maus tratos ele é considerado um tipo penal aberto, que nós falamos. Por quê? Porque ele é complementado por resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária que trazem uma série de comportamentos que, do ponto de vista médico-veterinário, configuram maus tratos. Mas o que ocorre? Essas questões envolvendo bem-estar animal, muitas vezes, elas têm um viés cultural. Comportamentos que por muitos anos as pessoas naturalizaram. O exemplo que o veterinário Matheus trouxe, a questão da corrente. É um exemplo que hoje já é pacífico, né? Que o animal, ele realmente não pode ficar mantido de forma fixa, enfim, a questão do confinamento também. Mas muitas pessoas não veem esse comportamento como inadequado. Sim. Então, quando nós vamos verificar
verificar situações de bem-estar animal que venham a caracterizar ou não o crime de maus tratos, é importante que em um primeiro momento a pessoa ela seja orientada. Né, que seja feita uma possibilidade de adequação daquele comportamento. Porque aí a gente pode falar numa caracterização de dolo delitivo, que é quando a pessoa ela tem ciência da inadequação do comportamento e ela mantém aquela conduta inadequada. Por isso que é tão importante quando nós trabalhamos proteção animal, bem-estar animal e caracterização do crime de maus tratos, nós termos os protocolos de atuação. Porque daí nós seguimos esse protocolo de uma primeira visita, uma notificação para adequação do comportamento. Aí depois há um retorno dessa fiscalização, se verifica se foi adequado ou não o comportamento, e aí nós podemos vir a discutir a caracterização do dolo delitivo de maus tratos. Sim, é interessante, né, porque é comum, principalmente quando se trata de órgão público, já muita gente fala, não está fazendo nada, né, a polícia não está fazendo nada, a DBEA não está fazendo nada, para que tem a delegacia se não estão fazendo nada, mas ocorre sim, né, que nem a senhora colocou, a orientação, a primeira visita. Claro que existem casos graves, né? Daqui a pouco a gente vai perguntar aí para a senhora, mas orientar, verificar, acompanhar, né? É um passo importante, e é o passo inicial é um passo importante, muitas vezes até pelas DBEAs, né? Antes da Polícia Civil estar ali tendo que atuar, que convenhamos, é legal, né? E eu já tive a honra de trabalhar aí junto com vocês, e também como adestrador, como cidadão, já acionei a polícia também quando preciso, porque muda, né? Se a pessoa realmente está cometendo os maus tratos perante a polícia, quando se fala, a polícia vai vir conversar com vocês, ali mesmo até a pessoa às vezes já muda, né? Sim. Vocês nem forem, ela já muda, já se adapta, né? Sim. Porque muita coisa, né? Vocês devem passar, se a senhora quiser comentar, que as pessoas acham que é maus tratos e chega lá vocês veem que não é, né? Exato, exato. Nós temos uma série de comportamentos, né? Que às vezes as pessoas, elas até muitas vezes humanizarem o comportamento animal. Então, existem situações que fazem parte do comportamento, por exemplo, de cães e gatos, e as pessoas entendem aquilo como maus tratos. Por isso que é importante uma opinião técnica, né? Nós trabalhamos, sim, em conjunto com os órgãos municipais de verificação de bem-estar animal, que tem também profissionais também da medicina veterinária, que podem aí afirmar se em termos de medicina veterinária caracteriza ou não uma inadequação daquele comportamento, se o bem-estar do animal está resguardado ou não. Então, quando nós falamos na investigação do crime, que é a atribuição da Polícia Civil, existem uma série de diligências a depender do tipo de comportamento, porque o maus tratos, ele é um tipo penal amplo, como eu mencionei, né? Sim. A gente está falando aqui da negligência nos cuidados, mas existem uma série de outros comportamentos que, por exemplo, vão demandar uma verificação de bem-estar animal. Sim. Um exemplo clássico é o abandono. O abandono é uma das modalidades de maus tratos que já demanda diretamente uma atividade investigatória por parte da Polícia Civil. Não há uma necessidade de nós acionarmos uma verificação de bem-estar animal. Sim. Então, dependendo do tipo dos maus tratos, da caracterização, vai ser um tipo de abordagem diferente por parte da Polícia Civil e do órgão parceiro. Sim. Eu mesmo já recebo no meu Instagram, já participei também de mas o cachorro, eu passo no quintal e o cachorro não tem comida. Ele não é obrigado a ter comida o tempo todo, né? Perfeito. E é isso que, se a gente for, inclusive, inverter, né, Matheus? Que é veterinário, deixar a comida exposta direto, aí sim é um tipo de maus tratos, que aí o cachorro está comendo uma ração, né, que está úmida, está com fungo, passou barata, passou rato, mas quantas e quantas pessoas, né, Matheus? Escreve para o Matheus, que é veterinário, para a delegada, para mim, o cachorro, eu passo lá e não vejo comida. Na minha casa, mas se passar lá agora, não tem comida, porque eles já comeram e só vão comer à noite, só vão, né? Mas tem esses casos que a pessoa acha que está fazendo bem e está fazendo mal, né, Matheus? Se quiser comentar sobre isso, tipo alimentação exposta, sobrepeso, então tem uma parte toda aí que não é um crime, mas está maltratando a natureza, a saúde animal, né? Isso, com certeza. A alimentação do animal deve ser também dividida em alimentações, né, em refeições, né, que nem a alimentação do próprio ser humano, né? De manhã, tarde e noite, na quantidade diária recomendada no saco da sua própria ração, né? E que esse alimento não fique exposto a mais de 1 hora, né? O ideal é que ele fique... Você oferece o alimento para o animal durante 1 hora, depois tira esse alimento para quê? Para não ocorrer o caso de insetos, baratas, ratos que passam por ali, e também o problema do fato da ração oxidar e perder as suas condições primárias básicas de proteína animal, de umidade, né? Então, é interessante que essa ração não fique exposta, né? E sim que tenha água em abundância, água à vontade do animal, né?
e que esse animal não esteja no sol ou no frio, né? E no caso de passar na frente da casa do tutor e o animal estar acorrentado, com falta de água, aí sim passa a ser um caso de maus tratos dos animais. E, doutora, todo mundo fala, né, principalmente em rede social, tal, a pessoa não foi presa, que absurdo, postam os vídeos, postam a foto e foi presa, não foi presa, hoje, quem maltrata, está maltratando o animal, tá aí, vai realmente preso, não vai, qual é a pena, como é que é a atuação mais incisiva ali na pessoa que está cometendo os maus tratos, o que acontece com essa pessoa? Em se tratando de uma situação flagrancial, a pessoa é presa em flagrante, né? É que as pessoas confundem um pouco a questão da prisão em flagrante com a conversão dessa prisão em preventiva, né? Que é quando o judiciário entende que aquela pessoa, ela oferece risco à sociedade e ela precisa responder àquele processo com a sua liberdade cerceada, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas são presas em flagrante. A pena de maus tratos, quando envolve cães e gatos, ela tem uma pena máxima de até 5 anos de prisão. O que isso significa? Que não é cabível o arbitramento de fiança por parte da autoridade policial. Então, sendo lavrado um procedimento flagrancial, essa pessoa necessariamente ela vai aguardar audiência de custódia, quando ela vai ter aí uma análise por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário com relação à manutenção ou não da condição de prisão, né, da pessoa ser presa preventivamente, que é um instituto diverso. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem, que elas têm um clamor social muito grande pela questão de a pessoa responder presa, né, mas hoje existem diversos institutos processuais penais que é uma tentativa de não manter as pessoas encarceradas, né, porque a gente sabe da realidade do sistema carcerário, enfim. Mas eu costumo dizer que esse fato de não poder arbitrar a fiança e a pessoa, pelo menos ter que ele aguardar, já fica no cantinho do pensamento, né? Fica aguardando a audiência de custódia ali, refletindo sobre o que aconteceu. E nós percebemos que são aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, quando a pessoa ela é colocada em liberdade, e, inclusive, de não poder mais tutelar animais, enfim. Então, há uma resposta do judiciário, muitas vezes não há uma resposta de acordo com o apelo social, que existe, né, esse apelo pela a cadeia para os maus tratos, enfim. Mas nós precisamos ser honestos com relação ao que a legislação prevê. E prisão preventiva são para os casos em que essa pessoa oferece um risco de comportamento. Não que eles não existam, existem. A exemplo, por exemplo, nós temos a teoria do link, né, que fala que muitas vezes essas situações que envolvem maus tratos animais, elas podem evoluir para uma agressão contra seres humanos. Nós temos casos de repercussão no nosso estado, um exemplo da creche ali em Blumenau, daquele rapaz lá ele tinha no histórico dele um esfaqueamento de cão. Então, aí nós estamos falando de comportamentos de maus tratos que denotam uma agressividade que a pessoa pode, sim, oferecer esse risco, evoluir para comportamentos ainda mais graves. Não que maus tratos por si só não seja grave, mas todas essas questões são analisadas quando se fala em questão de prisão, né? Sim. E, delegada, hoje se a pessoa vê, ela presencia maus tratos, ela está vendo aquilo ali no dia a dia dela, o que ela tem que fazer? Ela faz vídeo, faz foto, o que é efetivo assim, para a polícia, o que realmente vai ajudar a polícia naquilo ali, liga para quem, vai direto na delegacia, viu maus tratos no meu vizinho, o que essa pessoa faz, assim, qual o caminho que ela deve seguir? Existem diversas formas de registro para que possa ser feita essa denúncia, né? A mais tradicional é a nossa delegacia de polícia virtual, que a pessoa registra o boletim de ocorrência de forma virtual. Também pode ser registrado em qualquer delegacia de polícia de forma presencial. E nós temos também nosso Sistema Único de Denúncia, nosso SUD, que onde tem um número, o canal 181 e o WhatsApp da Polícia Civil, onde a pessoa também pode estar aí enviando as informações. Sobre o registro de imagens, é bastante importante, caso a pessoa consiga, não esteja se colocando em risco, enfim, porque eu sempre digo, né, uma coisa é a pessoa afirmar que houve um comportamento de maus tratos e outra coisa é nós comprovarmos isso. Quando nós estamos falando em investigação, em processo penal, nós precisamos comprovar as coisas. Então, um exemplo para todo crime, né? Para todo crime. Ele costuma agredir o animal.
o Matheus também, que é veterinário, vai dizer, muitas vezes essa agressão ela não deixa marcas nesse animal, né? Então a gente vai passar por uma perícia, enfim, uma avaliação médico-veterinário e não vai ter essa marca. Mas aí eu tenho aquela testemunha que fez uma gravação, até mesmo de um áudio, nós já tivemos casos que a pessoa conseguiu gravar o áudio das agressões do animal. Isso tudo auxilia na investigação. Então tudo o que a pessoa conseguir documentar e materializar, nós falamos materialização daquilo que está acontecendo, vai auxiliar ao trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário, para que essa pessoa, de fato, ela venha a ser responsabilizada. Sim. E da mesma forma, o contrário, né, doutora? Já ouvi, recebi e vivenciei casos de que era rixa de vizinho, que era denúncia falsa, que era que a pessoa denunciante não gostava de cachorro e o vizinho tinha cachorro, né? Então ficam fazendo denúncia, que aí, né, tem essa questão também de fazer uma denúncia falsa. O falso denunciante também pode ser responsabilizado, né? Sim, comunicação falsa de crime, até mesmo uma denunciação caluniosa quando afirma o nome de alguém, né? Mas muitas situações, por exemplo, elas são resolvidas com até mesmo um trabalho de adestramento. Sim. Por exemplo, um animal que não está acostumado a ficar sozinho na residência, no período que os tutores têm que trabalhar, enfim. Então tem que ser verificado o bem-estar animal dele para ver se de fato não está em sofrimento, e até mesmo um trabalho nesse sentido vai resolver a situação, que daí acontecem muitos conflitos de vizinhos também em razão disso, do barulho animal, né? E o barulho animal ele pode vir a configurar ali uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade. E dependendo do nível, das condições em que esse animal fica, se de fato é por muito tempo, se não tem um cuidado mínimo, ali a gente sabe que os tutores precisam se ausentar muitas vezes da residência, mas também não pode deixar o animal tanto tempo sozinho, né? Até, de repente, o Matheus vai poder colaborar melhor nesse sentido do sofrimento do animal. Então, é importante toda a análise desse contexto, por isso que eu digo, toda denúncia ela vai ser verificada, não necessariamente está confirmado aqueles maus tratos, né? Então, a gente precisa verificar caso a caso para analisar a situação. A gente vê isso, né, Matheus? Parte aí da saúde, comportamento, não é um maus tratos conforme a parte legal ali, que nem a delegada colocou, mas algo que tem que ser estudado e acompanhado, e não pela DBEA, não pela polícia, mas sempre por um veterinário, um adestrador. Existem formas aí, talvez, medicamentos, comportamento, estudar o comportamento do cão para ver por que ele late demais, por que ele corre demais, né? Sim, hoje em dia, Fabiano, temos grandes problemas o quê? Aquele casal que quer presentear o seu filho no Natal, no dia do aniversário, né? E impulsamente compra-se um animal, né? E dá de presente ao seu filho. Só que ele tem que pensar antes que ele tem que ter condições de aonde criar, né? Se realmente o filho tem condições de ter o animal também, temos muitos problemas também da criança ter alergia, né? Se o local é adequado, né? E a principal parte que é o saber zelar e cuidar do animal adequadamente, né? Nunca doar um cão a uma criança sem antes passar por um conhecimento veterinário, né? Onde o veterinário vai explicar para ele como é criar um cão, né? As partes de sanitária, a parte de alimentação, a parte de vacina, a parte de controle de vermes e de carrapatos e pulgas, tá? E o fato também desse animal ficar sozinho o dia inteiro, né? Não é o adequado, né? É até bom os pais orientarem a criança, né? Até mesmo para a criança, saber o horário de alimentar, saber o horário de trocar a água, saber o horário de sair para passear com esse animal, né? E tudo isso aí é importante para o bem-estar do animal. O Matheus, né, veterinário, eu já trabalhei muito aí com adestramento, estudo bastante a parte de comportamento do cão. Isso tudo vai prevenir uns maus tratos, né, por todas as partes, do próprio tutor, que daqui a pouco não quer investir no adestramento, não quer investir na parte de saúde do animal, que seria a parte veterinária, e aí o cachorro vai ficando estressado, a família vai ficando mais estressada. Se é um tutor, que nem o Matheus colocou, que só presenteou, comprou, ao invés de comprar uma camisa de time, uma chuteira, comprou um cachorro. Infelizmente é isso que ocorre, o cachorro como um objeto, né? Um presente objeto. Só que é um ser vivo, né? Então ele vai ser estressado, infelizmente ele vai estressar as pessoas, e isso pode acarretar sim. O tutor bater no cachorro, o tutor abandonar. Eu recebo, infelizmente, doutora, vários pedidos. Eu xingo lá no privado das pessoas. Quero doar. Aí eu pergunto por quê. Porque late demais, porque comeu meu tênis, porque ficou grande.
porque não sei o quê. Então, tudo primeiro, as pessoas querem repassar o problema e não pensam na hora de ter o animalzinho ali, isso tudo. Se ele não conseguir doar, ele vai acabar abandonando, né? Porque ele trata como um objeto o animalzinho. Né? E o importante também, antes de comprar um animal, é procurar as ONGs, né? Locais que têm animais para doação. Né? Hoje em dia nós temos quase mais animais do que seres humanos no nosso país. Né? Então, antes de comprar um animal, procurar uma ONG, um local de doação de animais. Né? A doutora vai falar aqui do SOS Animal, né? SOS Pets. A SOS Pet da delegacia, tá? Onde você vai ter ali animais não só para adoção, mas como animais que estão perdidos, e ele tem a fotografia, né, doutora? Conta para nós. Então, o SOS Pets é um portal de apoio desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Polícia Civil, justamente para auxiliar tanto nos casos de localização de animais perdidos, uma pessoa que encontrou um animal que visivelmente está perdido, desorientado, com alguma identificação não porque ele poderia fazer um contato, mas uma coleira, enfim, algo que denota que é um animal que tem uma característica, que tem um tutor, quanto para o tutor que perdeu o seu animal, né? Nós percebemos que muitas vezes essas informações ficam disseminadas em redes sociais privadas e às vezes as pessoas não conseguem cruzar essas informações para que esse animal e esse tutor se reencontrem. E um dos grandes gargalos na atuação da proteção animal é justamente a superlotação, tanto de órgãos públicos quanto de parceiros privados, ONGs ou pessoas físicas, com relação aos animais resgatados, né? Então, hoje a gente muitas vezes não tem como resgatar mais animais porque faltam vagas nesses locais. Então, por isso, a importância de as pessoas se conscientizarem sobre a adoção responsável desses animais, ao invés de comprar. A gente sabe que ainda hoje é permitida a comercialização de animais, à exceção em Santa Catarina de cães da raça Pitbull derivados, mas nós trabalhamos muito nesse reforço dessa conscientização da população. Então, pensando nisso, a Polícia Civil também desenvolveu uma ampliação desse portal de apoio do SOS Pets para divulgar os animais de casos resgatados onde a DPA atuou diretamente. Então, lá no nosso site as pessoas podem conferir esses animais. Está funcionando como um projeto piloto e a ideia posteriormente é nós ampliarmos esse sistema para que as pessoas também possam divulgar ali os seus animais que estão disponíveis para adoção. Depois nós vamos reforçar todos os links aqui do SOS Pets, das denúncias, né, para que as pessoas realmente possam alimentar esse sistema, participar, ajudar a encontrar os cães que estão perdidos, né, a adotar um cão. E a senhora comentou duas coisas aí que realmente são gargalo, né? A ausência de adoção, né? São milhares de pedidos toda hora, todo dia. A delegada recolhe o cão, fulano recolhe o cão, quer que a ONG recolha, que a Polícia Civil recolha, que a DBE recolha, e essa pessoa ela nunca adotou um cachorro, entendeu? Na vida toda, e se bobear nunca vai adotar, mas ela está na rede social querendo que todo mundo recolha, né? Então, são milhões de cães que as pessoas querem que recolham, né? E aí, a DBE tem pouca vaga, a polícia não tem vaga, ninguém tem vaga, mas pode ter, eu falo isso sempre assim, pode ter 1000 estádios de futebol que vão estar cheios, os 1000 estádios de futebol, se for atender essa demanda de recolhimento que as pessoas querem, né? E essas mesmas pessoas, elas não adotam, Já participei, já estive aí com várias pessoas que fui lá, ajudamos a recolher o cão e essa pessoa nunca nem ajudou a divulgar que aquele cão foi recolhido, sabe? Para aquele cão ganhar uma família. E se a gente parar para pensar, né, Matheus? Em muitas situações, até da parte veterinária, o cão, ele estava numa situação, entre aspas, de maus tratos, ou talvez de não tão bem de vida, assim, não vou nem falar maus tratos, mas que aí houve um clamor, houve uma divulgação, aí a DBE atuou, a polícia atuou, e se bobear, esse cão, ele está hoje numa ONG, ou num órgão público, ou numa protetora, em situação pior do que aquele estava na rua. Que é triste, a gente não quer ter o animal na rua, mas às vezes ele tem a liberdade, ele já tinha o ritmo dele, ele come no local tal, ele passeia na praça tal, ele vai para tal local, e aí um dia, de repente, que ele atacou um outro cachorro, que isso ocorre também, né? Um cachorro ataca o outro, comportamento, o ser humano, infelizmente, um fica atacando o outro, e aí recolhe esse cão, recolhe. E aí o cão está lá, às vezes, num quadrado de 1 metro por 1 metro, numa ONG, numa hospedagem, ele
não está mais com o bem-estar que ele tinha. Ele era um cão de rua, né? Não é o ideal, mas ele era um cão feliz. E muitas vezes ele é um cão triste numa unidade qualquer, porque ele está num quadrado sozinho, ninguém adota, e aí ele vai morrer nesse quadrado sozinho. Essa é a realidade. Se ele não for adotado, tem cães aí nos órgãos que estão há 10 anos lá, 8 anos, 5 anos esperando uma adoção, né? E não vai ser adotado. Não, o cão de rua não necessariamente ele está no mal-estar, né, Matheus? Com certeza. Isso aconteceu muito também lá na nossa missão que nós cumprimos lá no Rio Grande do Sul, né? Tivemos o resgate de 18 mil cães no Rio Grande do Sul, né? Mas foi teve muitos problemas lá que nós tivemos que parar a recolha dos cães, né? Porque muita gente chegava com os cães, olha, achei na rua e trouxe. Peraí, você achar um cão na rua não quer dizer que você deva colocar dentro do seu carro e levar para junto de um abrigo onde tem animais doentes, né? Animais que estão ali debilitados, né? Às vezes o cão que está na rua, ele pode ser visto também como um animal que está castrado, né? Nós temos o caso aqui do serviço de castração de bombinhas, né? Que é um dos pioneiros no nosso país, né? Que o Dr. Rubens lá, ele caça todos os animais, são animais que estão na rua, né? Mas eles estão castrados, eles estão vermifugados, eles estão vacinados, eles sabem onde eles vão dormir, onde eles vão encontrar alimentação, né? E, de repente, alguém para o carro, pega esse animal e leva junto para uma ONG onde for ficar ele restringido, né? Com outros animais que, às vezes, doentes, e isso aí aumenta o quê? Aumenta o número de animais doentes, e, consequentemente, as zoonoses, né, que são as doenças transmitidas dos animais para os seres humanos, né, como a leptospirose, que tivemos muito no Rio Grande do Sul, a toxoplasmose, a leishmaniose, né, e isso vem a causar o quê? O dano à saúde pública também. Delegado, em muitos casos, falamos de cães de rua, mas os cães dos tutores, né, que é grande parte das denúncias, a orientação por parte de vocês resolve aquela situação, né? Sim. Porque as pessoas não pensam, não querem que vocês prendam o cara e recolham o cão. Eu vejo muito isso. Não prendeu, não recolheu. Não resolveu. Não resolveu, mas resolveu, né, doutor? Resolveu. Quantos casos vocês, né, já resolveram, só orientando e acompanhando? A grande maioria, Fabiano, a grande maioria das denúncias hoje nós conseguimos resolver na esfera da adequação do comportamento. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, esse tutor ele tem amor por aquele animal. Ele só precisa ser educado com relação à forma de cuidar daquele animal, mas ele tem. E da mesma forma, o animal com relação ao tutor. E exatamente isso, as pessoas não pensam nisso, mas falam muito, por exemplo, dos animais, às vezes com pessoas em situação de rua. Às vezes, se a gente tira aquele animal daquela pessoa com a qual ele já criou aquele vínculo, ele vai gerar um sofrimento muito maior, até mesmo para o animal. Sim. Então, a adequação do comportamento é sempre a melhor opção. Quando cabível, ela é recomendada, e isso não é algo que nós tiramos da nossa cabeça, são os protocolos de atuação que são aplicados a nível federal, né, nacional, aí, todos os estados trabalhando na mesma linha, de maneira uniforme, para que nós possamos, primeiramente, educar a população. Por muito tempo não se falou sobre isso, né? A própria delegacia especializada é super recente, então hoje, por isso que nós divulgamos tanto o nosso trabalho nas redes sociais, enfim, porque é uma maneira de educação, é uma maneira de as pessoas começarem a se conscientizar, já está na hora do lugar dos animais hoje na nossa sociedade. E, de fato, os animais, eles são responsabilidades de todos. Eles não são, primeiramente, claro, dos tutores, mas falando aí dos animais em situação de rua, é uma responsabilidade social. Sim, os municípios têm responsabilidade, sim, mas o munícipe também tem. Então, nós percebemos aí muitas pessoas que se incomodam com os animais comunitários, com aquela casinha que foi colocada na rua, em via pública, que toda a vizinhança está cuidando, mas aí tem um vizinho ali que não gosta daquele animal, que acha que o animal está incomodando. O mundo é de todos, né? O mundo não é só dos seres humanos, eu sempre digo isso. Também. Então, nós temos que respeitar e aprender a conviver socialmente, inclusive com os nossos animais. E é importante destacar, em especial dos cães, né, que fomos nós, seres humanos, que trouxemos eles para perto. Domesticamos o lobo, foi tendo essa relação, e isso aí é o fruto de hoje, né? Então, somos, que nem a delegada colocou, tem que ter as ações do poder público e tal, mas todo cidadão ele é responsável ali também, ele tem uma parcela de responsabilidade por hoje termos os cães aqui junto com a gente. Né? Fomos nós próprios que, como está ocorrendo agora, né, foi tema do nosso podcast anterior, e isso daqui a pouco vai resultar em coisas positivas e negativas, graves ou não, que são as questões das capivaras. Está virando
atração para selfie, atração nos parques, atração nas coisas, e elas estão cada vez mais próximas, daqui a pouco o que vai ocorrer também é algo que aí vão começar a reclamar, daqui a pouco saem os cães, entra as capivaras em cena aí, porque elas já estão bastante aí no nosso dia a dia, né? Então isso... É justo a ideia dos animais domésticos ou domesticados, né? O próprio Código Estadual de Proteção dos Animais, ele prevê, né? O conceito é justamente aquele animal que foi retirado do seu ambiente natural para convívio com o ser humano. Sim. E que agora ele não sobrevive mais sozinho sem o ser humano. O principal exemplo que a gente traz são os cães e gatos, que é o mais tradicional, vamos dizer assim. E é justamente isso, é uma responsabilidade de todos nós, né? E é até interessante, um parênteses aqui, por curiosidade, acho que no Chile ocorreu tanto isso assim, do ser humano querer se esquivar do compromisso com os cães e realmente deixar os cães abandonados, coitados, sem condição nenhuma, que os próprios cães, o que eles voltaram? À origem. Então, no Chile, tem muitas regiões lá que os cães voltaram a agir como lobos. Eles estão em matilha, porque os seres humanos ficaram nem aí para eles, e aí eles estão atacando outros animais, estão atacando seres humanos, estão atacando... Porque eles ficaram, né? Trouxemos eles para perto, e agora o que a gente quer? Ah, não, é chato, late muito, não quero. E aí eles vão acabar, eles têm que se virar, né? Que nem só colocou, infelizmente muitos morrem, muitos são indefesos, não sabem o que fazer. Mas isso se intensificou tanto no Chile que os cães voltaram. Não, então peraí, então a gente vai voltar a ser o que a gente era e a gente vai se virar. Só sabia disso? Tinha conhecimento disso? Confesso que não. Bem interessante. E aí, pode botar cães, não lembro o termo agora, mas os cães, cães do Chile, cães em matilha no Chile, cães selvagens, eles estão até sendo chamados de cães selvagens. Eram cães urbanos, humanizados ali, que voltaram à origem, não estão fazendo nada mais do que o papel deles como precisar sobreviver. Mas, doutora, na experiência da senhora aí frente à DPA desde 2023, conta pra gente assim, casos marcantes da senhora, tanto emotivo, quanto de grave, quanto que a senhora para e pensa, aquele cachorrinho, aquele coisa... Eu tenho de um cavalo, ajudei a resgatar um cavalo, que ele ia morrer. Ele estava amarrado assim no fundo do quintal, eu passei com o carro junto com a veterinária lá, escondido, ele estava escondido para morrer. E todo mundo, não, vai morrer. Não, a gente andou e não conseguia nem andar. Botamos na cavalaria da PM, hoje, graças a Deus, fico até emocionado. Ele mora num palácio lá, num sítio, tá lindo, tá gordo, né? Então tinha aquele cavalo, e ele ia morrer. E ninguém acreditava, né? Então, que casos assim, aquele caso foi marcante, eu lembro daquele cachorrinho até hoje. De sucesso, infelizmente também os que não tiveram sucesso, o que marcou a tua carreira até agora frente à DPA? Então, são tantos, né? Se for para escolher só um, assim, é difícil falar, porque são muitos. Até essa semana nós estávamos atualizando os animais do SOS Pets e a gente começa a olhar, assim, lembrar a história de cada um. São muitos casos que marcam, e esses exemplos, assim, de quase morte, né? Eu acho que esses nos marcam muito. Até recentemente nós tivemos um resgate nesse sentido, que o animal estava com uma lesão bastante severa, assim, no dorso, e nós não acreditávamos que aquele animal ele ia sobreviver. O Donald, né? Ele está lá disponível para adoção. Foi um resgate feito em conjunto com a DBE da capital. E ele sobreviveu, e hoje ele está disponível para adoção, mas ele não tinha nenhuma reação. Quando chegou a denúncia, que nós vimos as imagens da gravidade que já estava o quadro do animal, imediatamente nós já organizamos a operação para irmos ao local, fazer o resgate. Era uma situação de maus tratos extremo, tanto que naquele caso ali o flagrante foi feito de forma imediata, porque o próprio tutor, ele acabou confessando que ele não procurava ajuda para o animal, porque ele sabia que ele ia ser preso em flagrante. Tamanha negligência, ele sabia. Então, ele deixou de procurar para não ser responsabilizado, né? Então, ele tinha consciência da inadequação do comportamento dele. E hoje, nós fomos fazer as imagens, atualizar as imagens dos animais, e eu vi ele brincando, assim, super ativo, e realmente isso emociona bastante a gente, né? Quem gosta e se envolve mesmo com a causa animal, são situações que nos marcam, né? Nós vemos a possibilidade de uma nova chance de vida para esses animais. Em Palhoça nós tivemos aquele caso também dos animais no saco de lixo também, aquele foi bem marcante também, quando nós vemos o resultado, né? São vários, assim, tem animais em hospedagem, tivemos um caso em Santo Amaro, de uma hospedagem que chamou bastante atenção, até começou em Palhoça também essa situação.
e que muitos protetores e protetoras tinham animais nesse local, acreditavam que essa pessoa poderia estar cuidando bem dos animais, e nós chegando lá, a situação estava deplorável, né? Então, são N casos. Me comovem muito também os casos de abandono. Sim. É um crime difícil de investigar, porque a gente fala, né? A nossa vítima não fala, a nossa vítima não fica parada no mesmo local. Então, quando nós recebemos uma denúncia de abandono, é bastante desafiador, e quando nós conseguimos dar boas respostas, conseguimos, através de imagens, de testemunhas, identificar. Por isso que a gente pede tanto para as pessoas registrarem o mais rápido possível. Tiver qualquer informação, pode parecer uma besteira, mas ouviu um barulho de um carro durante a madrugada, enfim, no outro dia o cachorro... Qualquer detalhe, às vezes, nos auxilia para que a gente possa encontrar essa pessoa e possa responsabilizar. Que, particularmente, o abandono é um dos que mais me incomoda, assim, porque eu não consigo entender uma pessoa que passa a vida com um animal, aí quando esse animal mais precisa, geralmente são situações que o animal ou está doente ou está idoso, que começa a gerar uma despesa maior, uma dedicação maior, a pessoa vai lá e abandona. Então, nós temos trabalhado bem forte com relação a essas situações. Agora confesso que eu não... Questão da CNH, né? Acho que é estadual ou Sim, federal, está né? tramitando. É federal, né? É federal, uma lei federal que vai ter a suspensão da CNH se abandonar. São passos aí que realmente, né? Tem gente que fala, mais uma lei, né? Mas acho que ajuda a prevenir, né? Mais do que a lei de não dirigir bêbado e todo mundo dirige, mas imagine se não existisse, acho que seria milhões de vezes pior, né? Então, exato. Convém ressaltar também, Fabiano, a questão não só da CNH dele abandonar esse animal, né? Mas que o animal também tem um espaço no seu veículo, né? Ele deve andar com cinto de segurança, né? Que a doutora pode explicar melhor, que é lei, né? Que ele deve andar com cinto de segurança ou dentro de uma caixa de transporte adequada, né? A gente, às vezes, vê o animal solto no carro, né? Isso daí também é um perigo, né? Como se fosse uma criança sem o cinto na parte de trás. Que o animal pode entrar atrás dos pedais e causar um acidente também, tá? E gostaria de lembrar também o caso de ataques de animais a seres humanos, né? Que muitas pessoas condenam os animais, né? Mas vale ressaltar que às vezes não, a maioria das vezes não é culpa do animal, né? É um animal que foi criado com estresse, foi criado trancado, sem alimentação, né? Isso aí eu acho que até os próprios seres humanos, se você trancar um ser humano, ele quando sair, ele vai atacar qualquer pessoa, né? E também gostaria eu acho que poucas pessoas sabem do serviço da DPA também, sobre o que eu acho que é o adequado hoje em dia, né? A educação nas escolas, né? Conte para nós um pouco, doutora. Então, a DPA ela possui um projeto que chama DPA nas escolas, onde nós fazemos visitas a escolas municipais, estaduais e particulares em toda a Grande Florianópolis, levando aí informações para as crianças sobre cuidados com os animais, sobre o que caracteriza ou não maus tratos, sobre as formas de denunciar, e também trazendo essa conscientização sobre a importância da adoção responsável, né? Essa educação para as crianças, porque nós acreditamos que as crianças, elas são as sementes do nosso futuro social, o futuro da nossa sociedade. Então, quando a gente leva essas informações para as crianças, elas vão automaticamente levar isso para casa. A nossa intenção é justamente que esses pais, esses tios, esses avós, os vizinhos, eles se sintam até mesmo envergonhados de praticar algum comportamento de maus tratos, porque essa criança recebeu essa educação no ambiente escolar. Então, é feita uma atividade, né, uma palestra com uma linguagem mais lúdica para essas crianças, e ao final nós entregamos aí os distintivos de policial civil mirim e protetor dos animais, como uma forma de reforçar esse comprometimento deles de proteger também os nossos animais. Nós também desenvolvemos, em parceria com a Gerência de Planejamento da Polícia Civil, a cartilha de proteção animal para o público adulto, e nós temos um e-book infantil, que é contando a história do cachorrinho Pingo. É uma história de abandono de animal, numa linguagem mais lúdica também para as crianças, onde traz aí toda a história, desde o abandono, o que acontece com aquela pessoa que abandonou, a responsabilização e o que acontece com o animal, ele sendo resgatado, ele sendo levado para um órgão municipal de bem-estar e aguardando aí uma nova chance de vida e adoção. E ao final tem a adoção do animal, justamente para a gente trazer essa história para as crianças começarem a entender como melhor
proteger os nossos animais. Ao final tem brincadeiras, enfim. Então nós pensamos nisso como um todo, porque a proteção animal ela não funciona de forma isolada. Eu sempre falo isso, né? Nós precisamos trabalhar em rede de proteção. De nada vai adiantar apenas um inquérito policial, uma responsabilização criminal, se a gente não trabalhar a educação da sociedade. Então, por isso, nós atuamos em diversas frentes. Se nós pensarmos, a atuação da Polícia Civil é investigar crimes. Mas só isso não resolve. Então, a gente tem aí o SOS Pets, tem as cartilhas, tem a atuação da DPA nas escolas. Nós participamos desse tipo de trabalho, né, de conversa com a sociedade, para que a gente possa levar as informações e, de fato, mudar e ter uma melhor realidade social aí para os nossos animais. Eu acho duas coisas, né, bem importantes. A atuação da delegacia nas escolas, que eu já tive até clientes e amigos que, por exemplo, começaram a colocar o cinto de segurança porque o filhinho no banco de trás, pai, coloca o cinto. Sabe? Eu tenho um amigo que ele fala, ele não usava o cinto, e quando a filha teve essa educação na escola e começou a cobrar, pai, o cinto, ele nunca mais esqueceu. Então a criança vai estar ali, pai, o Pingo está sem água, o Zezinho está com fome, tira ele da chuva. Se bater, daqui a pouco vai contar, né? Talvez a criança fique assim, mas de repente vai contar para a professora, de repente a criança presencia algo, né? Não, até durante os eventos eles trazem informações. Comentam, né? Eles levantam a mãozinha, meu vizinho fez não sei o quê. Daí você opa, tem um vizinho lá que precisa ser fiscalizado. Qual o seu endereço, já é uma investigação, né? O fato da criança não mente, né? Eles acabam sendo realmente os agentes policiais mirins, né? Delegado, a senhora colocou ali que isso também né? Vamos voltar ali um pouquinho que fulano não fica preso, que é importante, né, as pessoas terem, por mais que se divulgue, né? A polícia cumpre o papel dela, mas aí é com o judiciário, né? A legislação atual, a pessoa não fica presa ali, fica até a audiência de custódia, né? Que hoje, felizmente ou infelizmente, ela geralmente até no dia seguinte, né? Acho que antigamente acho que demorava, mas então, digamos que a audiência vai ocorrer em uma semana, essa pessoa vai ficar uma semana presa. Só que hoje é no dia seguinte, né? Então, geralmente, né? Sim. Então, por isso que, eles prenderam, mas já está solto. Não por culpa da polícia ou da DBE, eles fizeram o papel dele. E a senhora comentou, e eu acho sim que acho um susto bem grande tu já ser preso ali na hora. Passar né? uma noite ali, né? No não tem arrego, né, André? Foi em flagrante. Não tem possibilidade vai ser preso, de fiança, né? Entra na viatura e vai para a delegacia, não vai pagar, não chega lá. Acho que muita gente pensa isso. Mas a delegada soltou, fulano soltou. Não, tá lá. Só que a audiência de custódia no dia seguinte, né? A nossa legislação funciona assim, mas a pessoa sim, ela toma. Já participei de algumas ações que ocorreram, prisões, e a pessoa mudou ali, sabe? Não tem. Só que aquilo que eu falei, só de falar a polícia vem, muita gente debocha, né? Pode chamar a polícia. E aí a gente chama. O cidadão tem que chamar, entendeu? Não vai se colocar em risco, se achar aí o policial, se achar o Batman, como eu falo, porque você pode arranjar problema, né? Então, faça as denúncias pelos órgãos competentes, via polícia, a gente vai deixar os links, via os órgãos municipais, né? E eu creio e eu acompanho, a gente sabe, né, Matheus? A gente já fez várias ações juntos, que a polícia atua sim, os órgãos da prefeitura atuam sim, só que a demanda é muito grande, né, delegado? Muito grande. Poucos sabem que o processo continua andando, né? Exato. E as pessoas às vezes não concordam com a resposta dos órgãos públicos. O que acontece? Durante muitos anos, a proteção animal ela não teve esse apoio dos órgãos públicos. Eu até entendo essa sede que alguns protetores e protetoras têm de resolver da forma deles, porque por muito tempo foi assim. As pessoas iam lá, entravam na casa da pessoa, tiravam o animal, iam embora, enfim. E hoje, quando nós queremos que, de fato, essas pessoas sejam responsabilizadas, nós precisamos obedecer o que está previsto na legislação e protocolos de atuação, que vão tanto resguardar o bem-estar do animal, quanto juridicamente possibilitar a responsabilização dessa pessoa. Não adianta nós agirmos de forma emocional, nós temos que agir de forma técnica. Porque essa pessoa, ela vai... protetor, o cidadão foi lá e resolveu, como ele achou que tinha que resolver, que a polícia demorou e tal. Aquele pessoa que estava cometendo os maus tratos, ele vai cometer na outra cidade com outro cão, ele vai continuar. Se não chegar à responsabilização, né? Exato. E muitas vezes as pessoas sabem, não querem dizer quem foi, né? Então, aí também não ajuda a resolver, porque nem o delegado colocou, é um conjunto, né? Então, mais união, mais participação, existe aí a questão, né, de ser confidencial as informações, as pessoas poderem denunciar, né, doutora? E para chegar, realmente, atuar no todo, né? Não é só recolher o cão,
não é só resolver aquilo ali, a pessoa tem que ser responsabilizada, tem que ser educada, né? Muitas vezes não é recolher o cão, isso é direto, não recolher o cão. Imagina, ó, em um ano, 3.000 cães, 3.000 casos, né? Vamos considerar aqui 3.000 cachorros, gatos. Coloca onde? 3.092 cães em um ano de atuação só da delegacia, fora os casos que não chegaram para a delegacia. Então, aonde que colocaríamos 3.000 cães em um ano? Né? Então, com certeza que muitos foram conscientizados, acompanhados, né? Se voltar a acontecer, vai voltar a ser investigado, e aí com mais intensidade, né? Creio eu. Sim, sim, exatamente. Muitas vezes há uma fiscalização por parte do órgão de bem-estar animal, a pessoa é notificada para adequação do comportamento, ela cumpre aquela adequação e depois a gente volta a receber uma nova denúncia de inadequação daquele comportamento. E aí, nesse caso, cabe até mesmo uma situação flagrancial. Porque a pessoa já sabe que ela não pode fazer aquilo, que já foi orientada, né? Então, dependendo da situação, da gravidade, pode até mesmo ser cabível aí uma prisão em flagrante. Então, exatamente, Fabiano, essa sede do resgate imediato, a gente trabalha muito isso na conscientização das pessoas, que primeiro que não é a melhor opção nem para o animal, muitas vezes, como nós trouxemos aqui, esse animal ele vai entrar em sofrimento de estar distante daquela família, e muitas vezes ainda ir para um local superlotado, enfim, que talvez que há um esforço para dar a melhor condição possível para ele, mas a gente sabe da realidade da demanda. Então, que as pessoas entendam um pouco mais isso, né, na hora de cobrar também dos órgãos públicos, que a gente percebe na proteção animal que existem muitas divisões, né, há uma rixa entre a proteção privada e a proteção por parte dos órgãos públicos. Sim. E nós tentamos justamente unir todos, porque quando nós nos dividimos, nós perdemos força. Existem as rixas entre a própria proteção, exato. entre os cidadãos, entre as ONGs, exato. Time A, time B, isso dificulta, né? Exato, e quando nós vamos aí brigar por melhores políticas públicas, quando a gente vai demandar enquanto sociedade, quanto mais divididos nós estivermos, pior vai ser. Nós precisamos justamente mostrar força e união da proteção animal para que a gente consiga aí melhorias para os nossos animais, né? Mais vagas, mais recursos, mais políticas públicas para que a gente possa dar melhores respostas. E a adoção acho que é o calcanhar, né, doutora? Que o pessoal não adota, e aí é o gargalo. A adoção é o gargalo, infelizmente. Tem a questão realmente de não comprar, canil clandestino, isso aí é uma série de pessoas que vivem às custas dos cães, tem protetores que vivem às custas dos cães. Eu tenho muitos protetores que me seguem do Brasil todo, inclusive Mato Grosso, Minas, tem uma tendência muito forte de CPI das ONGs, sabe? Estão se pedindo isso também, por questão de ter o cão como fonte de PIX, como fonte de dramatização nas redes sociais, né? Então, tem gente boa e ruim em todas as esferas, e até se comentando isso, teve gente que mandou pergunta ali para a gente na nossa caixinha, ONGs, hotéis, pet shops, clínicas veterinárias, adestradores, são todos profissionais que estão lidando com cães, né? São fiscalizados? São denunciados? Sim, nós recebemos denúncias envolvendo esses locais, até mesmo protetores, né, que estariam aí com uma superlotação, com uma condição de bem-estar inadequada, então também são fiscalizados. Inclusive o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele exige uma série de documentos desses estabelecimentos que trabalham com animais. Então muitas vezes quando se trata de algum estabelecimento, uma hospedagem, enfim, nós já vamos direto com esse pessoal para que eles também possam verificar na esfera administrativa quais providências precisam ser adotadas e regulamentadas. Então, sim, todos que estão lidando com animais merecem ser fiscalizados. Merecem e precisam, né? Porque às vezes também estou denunciando a grama do vizinho que é feia, e a minha não é, a minha está tudo certo. E se for ver... Vale ressaltar que esses estabelecimentos devem ter um veterinário responsável técnico, né? Registrado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Para que a gente saiba quem que é o responsável por aquele estabelecimento, né? Olha, eu acho que muitos não devem ter, hein, Matheus? Sim. Fica a dica aí, ó. Você tem que, né? Se você atua com os cães, você tem que ter essa parte de responsabilização, porque se a delegacia bater lá, e aí? Né? Então... E documentos dos alvarás também, né? Alvará de vigilância sanitária, alvará de zonamento urbano, por exemplo. Então, é bem importante que as pessoas tenham essa consciência. O próprio alvará de funcionamento, né?
Certo. Doutor, algumas pessoas mandaram mais perguntas. A vizinha deixa o meu cachorro sozinho o dia todo. Isso é maus tratos? Os meus estão lá sozinhos hoje, desde as 6 da manhã, vão ficar até meia-noite. Se eu olhar pela câmera, eles estão dormindo, mas se o meu vizinho denunciar, o cão está sozinho, Matheus, delegada, isso é maus tratos? Tem bastante denúncia disso, né? O cachorro fica sozinho. Olha, eu fico sozinho em casa. Como eu tive até... tem um estabelecimento em Bombias, com uma pousada, né? Me ligavam, pode levar o animal? O pessoal lá de Curitiba, né? Vamos supor. Falei, olha, poder pode, mas tu não vai poder deixar ele trancado dentro de casa, né? Então existe aquele fato que é preferível, sim, que o animal fique lá em Curitiba, né, na casa dele, no local dele, com o cheiro dele, né? Do que ele esteja dentro de um carro, trancado numa caixa, onde você vai levar ele para outra casa, onde tem cheiro de outros cães, né? Outros gatos, né? Então, assim, o fato do animal estar em casa, 1, 2, 3 animais sozinhos, sem um ser humano, não quer dizer também que seja maus tratos, né? Às vezes eles até preferem que estejam ali, eles como dono da casa, né? Olha, o felino mesmo adora ficar sozinho em casa, né? Então, quer dizer, não quer dizer que esses animais estão em casa, sozinhos, que eles estão passando por maus tratos. O problema grande é o quê? Falta de alimentação. Se esses animais estão no sol, se estão no frio, e se estão sem água, né? Exato, eu acho que tem que ser verificada a condição de bem-estar desse animal. Ele ficar sozinho... O bom senso, né? O bom senso. Se esse animal, por exemplo, os cães, né? Passeios regulares, que ele possa também conviver com animais da outra espécie, né? Socializar com animais da outra espécie. Praticar corridas, o animal possa gastar essa energia, né? Um animal que fica sempre sozinho, que ele tenha esse momento que ele consiga também o próprio enriquecimento ambiental, né? Ter vida de cão, né? Ter vida de cão, vida de gato, vida de pássaro. Acho que esse é o ponto, né? É algo que muita gente ainda não sabe, que humanizar os animais é também maus tratos. Tu tirar ele da rotina, a gente estava até brincando sobre cachorro dormir na cama, tem coisas que tudo bem e tal, mas o excesso de humanização dos animais é maus tratos. Tá? Porque a delegacia, as ONGs já tem uma demanda, e as DBEAs têm uma demanda muito grande, mas tem muita gente aí que dá vontade de denunciar, porque tu vê que o cão não é mais cão, sabe? Ele é um objeto do ser humano. O ser humano. E a pandemia piorou isso. A pandemia triplicou essa questão de você colocar as suas vontades como ser humano no cão. E aí tu vê o cão realmente maltratado. Isso que você colocou. Às vezes a pessoa com situação de rua. Mas tu vê o cão, o comportamento dele, ele é feliz ali junto com aquele morador. Sim. E eu vejo morador de rua, já presenciei isso, dei a comida para o morador de rua, e ele dividiu com o cachorro na mesma hora. Certeza. Então, estão numa situação ideal? Não, mas é todo um outro viés social e tal. Mas o cachorro, ele está vivendo feliz. Né? Ele não tem condição de morar na mansão, lá com gramado, com piscina e tal. Mais cuidados e carinho, mas ele está feliz. E já entrei em cães, né, fui tanto atender como adestrador, como fiscalizar cães em mansões, em bairros chiques, ditos como chiques, e tu via que o cão era triste. O cão não ia no dono, o dono só levantava o braço, o cão se abaixava, alguma coisa tinha. Então, o comportamento do cão, ele era um cachorro infeliz. Né? Então, o comportamento está muito relacionado ao bem-estar do animal. Né? E, doutora, deixa para a gente uma fala assim, sobre o que a senhora gostaria que as pessoas... Frisa para a gente, né? O que as pessoas soubessem sobre a atuação de vocês, sobre a relação com os animais. O que a senhora deixaria como palavra final para a gente assim, sobre a atuação de vocês, o que as pessoas precisam saber da Polícia Civil? Então, gostaria de reforçar, né, o quanto a Polícia Civil está disponível para atender os casos, enfim, que as pessoas continuem aí nos trazendo as informações, denunciando, confiando no trabalho da Polícia Civil, porque nós trabalhamos aí ao longo de 1 ano e 4 meses em toda a Grande Florianópolis, e nesse período nós podemos atuar desde a capital catarinense até municípios pequenos, como Anitápolis, por exemplo, com realidades completamente diferentes em termos de atendimento do município à causa animal. Então, foram criados protocolos de atuação que foram repassados a policiais civis de todo o estado. Hoje, toda a Polícia Civil de Santa Catarina ela está apta a atender denúncias de maus tratos. Então, que as pessoas continuem confiando no nosso trabalho e estamos juntos aí para
oferecer uma melhor resposta a esses crimes e à proteção animal como um todo. Certo. Matheus, bem-estar animal do veterinário, o veterinário dizendo, o bem-estar animal, o que a pessoa tem que ter no dia a dia dela ali, as 10 coisas básicas, as 5 coisas básicas ali que o bichinho não pode deixar de ter. Porque às vezes, não passeia todo dia, não sei o que, é aleatório, né, subjetivo, mas alguns pontos-chave que não, isso, se você deixar isso, seu cachorro, seu animalzinho está ruim. Olha, falta de alimentação, né, falta de água limpa, a falta de cuidados de saúde, né, que seria a questão sanitária, a falta de atenção, né, e o local adequado para a sobrevivência desse animal, né. Então, que ele esteja solto no quintal, né, que ele tenha acesso a água limpa e adequada, né, e o alimento na hora certa, e aquela atenção que você vai chegar do seu trabalho e vai pegar esse animal, dar uma volta na rua para ele se ambientalizar com os outros animais também, né, e poder mudar um pouco da rotina dele e não ficar só trancado em casa. Acho que acho que todo animal ele é para o ser humano, mas muitos seres humanos não são dignos de ter um animal, com né? certeza. Acho que esse é o ponto-chave. A pessoa não é digna de ter aquele animal na sua companhia, ali na sua... E temos que ver também se você tem condições de ter um animal, né? Tem muita gente que tem a criança com alergia ao animal, né? Aí, assim, nós trabalhamos também muito com a terapia assistida por animais, né? Que é o quê? O uso do animal para crianças com autismo, com doenças locomotoras, né? A própria criança às vezes tem um trauma do animal, né? E o uso do animal como uma terapia para a criança melhora muito a sua vida saudável. Isso é um tema bem interessante, a gente vai trazer esse tema, a utilização do animal como também bem-estar para o ser humano. Isso, a ecoterapia mas isso dá um outro podcast só sobre isso. Só sobre isso. Porque, né? Mas, doutora, obrigado pela sua participação, parabéns pela que a senhora tem desempenhado lá desde 2023, eu acompanho, sou fã da senhora, de toda a equipe, né? Não tenho o que reclamar. A polícia atua assim muito, não estou aqui puxando saco, se tiver que dar bronca eu marco eles no Instagram, eu cobro, mas são milhões de denúncias e quantos policiais lá hoje? Hoje nós estamos agora a Ariane retornou da licença, estamos em 5. Um monte para atender, 5. Então pense, né? 5 para atender muita demanda. Então, resolvem sim, me perguntaram se eles atendem todas as denúncias, atendem, só que tem questão de gravidade, tempo, logística, né? Então às vezes não é no seu tempo, mas a coisa acontece. Parabéns toda a Polícia Civil, parabéns para a senhora, parabéns Matheus aí também pelas dicas veterinárias. E é isso, aguardem aí os próximos programas, acompanhem essa entrevista aqui, esse bate-papo no YouTube, no Instagram, no Facebook da Primer TV e teremos os próximos temas aí sobre bem-estar animal e saúde pública. Valeu!